Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de todo este querido Brasil. Vai um abraço desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Aí eu aqui outra vez, I'm here, aí eu aqui. Eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para todos vocês que me seguem, que estão inscritos no meu canal. Se você não estiver ainda, inscreva no meu canal e divulga, compartilhe. Você está ajudando este canal a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Cristo ressuscitado. E o tema da mensagem que eu tenho é um pouco chocante. Você vai se chocar um pouco com a mensagem, mas por que os pastores têm medo de morrer? Esse é o tema da mensagem. Você vê aí, esses pastores falam tanto do céu. Ai, porque nós temos a vida eterna, vamos gozar no céu. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Espera deitado. Arma a rede e fica deitado. Não espera sentado e nem de pé, espera deitado. Porque você sabe quando esse Cristo vai vir buscar? Never. É a palavra correta, never. Nunca. Porque isso já passou. É água passada. Pare com essas mentiras. Para de ser futurista. Querendo. Não adianta, porque uma música que diz que reviver o que já morreu é impossível. Reviver o que já morreu é impossível. É impossível. Então, uma coisa que já acabou. Não existe. Ressurreição acabou. Isso foi para os judeus. Nós, gentios, não temos essas coisas. Então, pare de prometer céu para o povo. Promete um céu de rua de ouro, um céu de mar de cristal, que mar. Que é cristal? Cristal é pedra. Já viu o mar de pedra? Promete casas feitas de pedras preciosas. Casa para quê? Espírito vai viver dentro de casa para quê? Espírito não tem forma. Espírito não tem braço, não tem perna, não tem olho, não tem ouvido, ele não vê, ele não fala. O que é um espírito? Você até hoje, você já explicou para a sua igreja o que é o espírito? A alma é fácil, porque a alma está atrelada ao corpo. A alma é carne. A alma está dentro do seu raciocínio. A alma é seu raciocínio. Mas e o espírito? Quando Deus fez Adão, lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, olha lá, o que é o espírito? O espírito é um sopro, nada mais do que isso. Então não adianta você ficar pensando, eita, vamos ressuscitar num corpo glorioso, um corpo. Como você vai ressuscitar se Jó, capítulo 7, versículo 9, aquele que dessa sepultura nunca mais torna a subir, como é que você vai subir de lá? Ou é mentira? E lá no versículo 14, no capítulo 14, versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Você vai deixar de existir. Não existe. O homem não existe mais, acabou. Então, tudo que você quiser fazer, Eclesiastes capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 10, tudo que você tem que fazer, faça enquanto você viver. Porque todos os vivos sabem que é onde morrer, versículo 5. Mas no versículo 7 do capítulo 9 de Eclesiástico diz: coma e beba o seu vinho com alegria. Coma bem, beba seu vinho com alegria, porque Deus se agrada disso. E aí?
Enquanto você fica aí proibindo a igreja de beber, de comer, de festejar, Deus se agrada. Porque Jesus participava de festa. Deus estabeleceu festa para o seu povo. Agora, quem é você? Você é acima de Deus? Quantas festas havia em Israel? E foi estabelecido por Deus. Jesus participou da primeira festa que ele participou, festa de casamento. Então nós podemos ver que os homens tentam proibir uma coisa que Deus, perdão, olhamos para esse movimento chamado igreja. Proíbe as mulheres de usar um colar, usar uma pulseira, usar um anel, usar isso, usar aquilo outro. Quando as Assembleia saíram do Egito, o que elas levaram? Eles levaram ouro sobre o seu pescoço, sobre os seus pulsos, sobre o seu tornozelo. Levaram ouro, anéis, tanto ouro levaram eles. Por quê? Porque elas eram de Deus. Elas não eram propriedade do homem, porque esse povo que está dentro dessa denominação sua é propriedade sua. Você tem esse povo como é sua propriedade. Fica prometendo um céu que não existe. Como você promete um céu que tem muro? Se tem muro, cerca território. Se tem território, está cercando território, tem invasão. E o céu tem invasão do quê? Será que lá tem tráfico de droga também? Será que lá tem assaltante, tem banco, tem isso, tem aquilo outro? Vocês falam da árvore da vida, será que existe árvore, essa árvore que produz o fruto de ano em ano? Se tem árvore, essa árvore está sustenta onde? Ela tem que ter terra, ela tem raiz. Como essa árvore? Então vocês falam de uma coisa sem vocês conhecer, sem vocês saber, porque este livro pouco fala de céu. Porque o próprio Jesus mesmo diz que ninguém foi ao céu. Quando Jesus surgiu, já havia milhares e milhares de anos que existia o ser humano. E Jesus disse 3:13 de João que ninguém subiu ao céu. Como vocês ficam falando que os profetas foram para o céu, que não sei quem subiu para o céu, que Elias foi para o céu, que Enoque foi no céu, que Isaías está no céu, tal. Jesus disse, ninguém subiu ao céu. Ninguém já foi para o céu, todos esses homens da vida. Não, Jesus disse, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, que foi ele. Então, como vocês nos dias de hoje ficam prometendo uma coisa que vocês não sabem, vocês já estiveram lá? Alguém foi lá pessoalmente e voltou? Ah, não, mas ele deixou. Ah, tem uma irmã aí, tem um irmão aí que foi ao céu já não sei quantas vezes. Vai no céu direto. E ela deixa o seu corpo fica aqui e sobe somente o teu espírito. Isso é mentira. Mentira descarada. Porque o Salmo 146, versículo 4, diz que o espírito saindo do corpo, o corpo morre. E aí? E aí? Eu vou acreditar em você ou vou acreditar nesse livro? Então você, que é pastor, fica aí falando de céu. Por que você tem medo da morte? Por que vocês temem a morte? Porque quando vocês não ficam doentes, vocês não dão glória a Deus. Ah, eu fiquei doente. Ah, eu estou doente. Ah, deixa eu esperar no Senhor agora, porque agora eu estou partindo. Eu estou indo para um lugar muito melhor do que aqui. Vou deixar meus bens aqui, meu carro importado, meu avião, minha fazenda, meu apartamento, dinheiro, e vou para um lugar muito mais superior. É assim? É assim que procede eles? Eles buscam os melhores médicos, os melhores especialistas, porque eles têm medo da morte, porque eles não sabem para onde vai. Para onde vão? Eu sei. Eu falo com clareza. Esse corpo vai para a terra. Vira terra. Porque Deus falou isso. Adão, tu é terra. Tu veio da terra, para a terra tu vai voltar e vai virar terra. Em Eclesiástico 12:7 fala de novo.
O espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra e vira terra. Então, eu estou certo. Perdão, mais uma vez. Tosse tá me... Estou certo como 2 mais 2 são 4. Que ninguém vai ao céu. Porque o próprio, ali, Coríntios, capítulo 15, versículo 50, carne e sangue não herda o reino de Deus. Se não é, irmão Nilson, mas esse corpo, no momento que a gente morre, esse corpo é transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal, e nós subimos para lá. Quem disse isso? Isso é metáfora, linguagem de figura, entenda isso. Parábola. As parábolas que nós vemos, Salmo, Provérbio, muitas coisas que nós vemos aqui dentro da Bíblia, não são realidade. Porque há muitas profecias dadas pelos profetas já se cumpriram. A lei foi dada a Moisés. A lei ela tinha que se cumprir e ela cumpriu também, acabou. Jesus de Nazaré não existe, ele acabou. Seu ministério foi 3 anos, acabou o seu ministério. Bom Deus, mas não, fica clamando por Jesus, não. Se você clamar por Jesus, você pode clamar por Nossa Senhora Aparecida, é a mesma coisa. Qual a diferença? Existe a Nossa Senhora Aparecida? E Jesus existe? Mas, irmão Nilson, Jesus, meu irmão, ministério, Jesus foi o nome terrestre. Acabou. Não tem mais. Cristo ressuscitado tomou lugar. Mas aonde eu encontro isso? Vai na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Pronto. Não preciso dizer mais nada. Se você não quer aceitar, fica aí ouvindo as palavras do seu pastor, é uma coisa. Mas ele está dizendo, daqui em diante, a ninguém mais devemos ouvir. A ninguém! Então você não tem que ouvir esse seu pastor. Você não tem que ouvir mais profeta, mais Moisés, e nem mesmo Jesus. E ainda diz assim, nem mesmo Jesus de Nazaré. Não devemos mais ouvir. Por quê? Não existe mais, o mistério acabou. Daqui para frente são as cartas paulíneas. Não, você não tem que ouvir Pedro. Você não tem que ouvir Tiago, João. Esses apóstolos foram apóstolos dos judeus. Ele pregou para os judeus. Você tem que ouvir o pregador da graça, que foi Paulo, o apóstolo Paulo, Timóteo, Apolo. Esses pregou a graça que ele diz, ainda que outro pregar o evangelho diferente. Ainda que nós mesmos pregar o evangelho diferente. Ainda que um anjo do céu descer e pregar o evangelho, seja maldição. Que só existe um evangelho. Pare com essas tolices de evangelho eterno. Apareceu um anjo pregando, isso é tolice. Nós não temos nada a ver com Apocalipse. Apocalipse nem devia estar aqui dentro. Está aqui dentro para quê? Para que está aqui dentro? O que isso significa para nós gentios, que não temos condenação nenhuma? Nós nunca pequemos, não peque, nunca pecaremos, porque o pecado foi para um povo chamado judeus. Somente este povo foi o povo que cumpriu a lei e o pecado estava sobre ele, porque o pecado é a transgressão da lei. Fora disso, não existe mais nada disso. Então, meu irmão, esses pastores que ficam aí falando de céu e céu, até um pastor, até eu quero dizer aqui, um pastor que era presidente da igreja que eu era do Evangelho Quadrangular, ele chegou lá contando uma piadinha, que 2 pastores gostavam, já contei isso já em umas 2, 3 mensagens, mas vou contar de novo. O pastor gostava muito de futebol, os 2 pastores. E um perguntou, será que no céu tem futebol lá? A gente vai descobrir isso um dia. Aí um dia um deles morreu. Quem descobrir, quem morrer primeiro, vai vir contar para o outro. Aí um deles morreu. Aí o outro ficou preocupado. Passou os tempos, o pastor que morreu voltou. E foi visitar. Veio no quarto e falou assim, você queria saber se no céu tem futebol? Tem.
tem futebol e você está convidado para o próximo jogo. Bicho, o pastor deu um pulo da cama, ficou preocupado, desinquieto, não dormiu mais. Tá, poxa, mas se eu sou o próximo convidado, então eu vou morrer por esses dias agora e tal, com medo, criticando. Isso é uma crítica. Ele devia ter pulado da cama, dando glória a Deus, aleluia, sabendo que. Mas ninguém quer ir para o céu, irmão. Para com essas coisas. Ah, irmão, tá o céu, para com essas mentiras, com essas hipocrisias. Que esses crentes não querem ir para o céu. Esses crentes, o negócio deles é terra. Esses crentes, o negócio deles é fortuna, é ganhar bem, é ter saúde, é ter vida próspera. É o que eles querem, é alegria, é gozo, é paz. E para que faça isso, vocês têm que andar dentro desta verdade, não andar dentro das mentiras dos homens. Então, meu irmão, os pastores têm medo. O tema da mensagem é esse. Por que os pastores têm medo da morte? Eles não sabem para onde vai. Eu sei que vão vir à terra e deixar de existir. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Não há dúvida, porque está aqui. Está registrado aqui dentro. Então, eles, como estão em dúvida, eles não sabem se acredita aqui ou se eles acreditam nas teologias, nas escatologias, naquilo que eles pregam, que faz uma salada na mente deles, eles não acreditam, eles não sabem. Por isso que eles têm medo da morte. Eles recorrem aos melhores médicos, porque eles temem a morte. Mas nós que somos da graça, sabemos que nós morremos, deixamos de existir, mas o Espírito volta a Deus, porque 8 e 9 de Romano está bem claro que só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é de Deus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Meu irmão, fique com esta mensagem. A graça de Cristo continua iluminando cada dia mais a sua mente. A graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye. Curte e compartilhe.